Olá, hoje estamos aqui para entrevistar a Marina Brown, que tem experiência com marketing digital e métricas. Olá, Marina, bom dia, seja muito bem-vinda. Agradeço o convite para a nossa entrevista de hoje. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada por terem me convidado. Eu amo falar sobre métricas em geral. É um prazer estar aqui. Ok, Marina, vamos lá então para a gente iniciar a nossa entrevista. A gente gostaria de saber qual é a importância da métrica para o planejamento de campanhas digitais. Quando a gente fala sobre métricas, né, a gente está falando a definição de métricas e análise de dados quantitativos, né? As métricas são números que vão auxiliar a gente numa tomada de decisão, a entender principalmente o comportamento do usuário com relação a alguma ação que a gente está fazendo, ou até mesmo com relação ao comportamento do usuário dentro do site. Então, quando a gente está falando sobre analisar métricas de campanhas, por exemplo, né, a gente está falando sobre a gente entender se aonde a gente realocou o nosso investimento e os nossos esforços também estão trazendo resultado para a gente. Então, uma coisa que é importante a gente entender é que não dá para a gente pensar em investir dinheiro ou tempo numa campanha que não está trazendo retorno para a gente. Então, se a gente coloca alguma coisa no ar, a gente precisa certificar de que a gente vai mensurar aquilo posteriormente. Se a gente não mensura, né, quando a gente pensa num processo de Web Analytics em geral, a gente está falando sobre a gente tomar decisões baseadas em dado. Né? Então, se a gente não se baseia nos dados que a gente está analisando, a gente não vai conseguir tomar decisão para a gente poder executar alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu digo tomar uma decisão, beleza, eu preciso fazer com que as pessoas que já conhecem o meu produto retornem e comprem o meu produto. Né? Então, estou falando aí de uma campanha de remarketing, por exemplo. Eu preciso entender se, primeiro, eu tenho gente acessando o meu site, gente interessada naquele produto, por quê? Porque não vale a pena eu realocar investimento numa campanha de remarketing se eu não tiver gente para trazer de volta. Né? Então, por exemplo, é importante que a gente, nesse processo, a gente entenda que não existe tomada de decisão e execução se a gente não entender o cenário do que está acontecendo. Né? E para a gente entender o cenário, a gente precisa analisar os nossos dados. E os nossos dados nada mais são do que as métricas, né? Entendi. A respeito de métricas e performance no marketing digital, explique sobre a conversão de dados, o funil de vendas, os desafios para mensurar e interpretar as informações e a relação com o target. Ótimo. Falando sobre funil, considerando o tipo de funil mais básico, né, que a gente tem, sei lá, três etapas, que é a consideração, o awareness, né, o conhecimento da marca, depois a consideração e depois, de fato, a compra, né? Então, basicamente, os três steps mais básicos de um funil, a gente tem que entender quando a gente cria uma campanha, qual que é de fato a intenção daquela campanha. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando sobre uma campanha de awareness, a gente está falando sobre uma campanha que a gente quer gerar conhecimento, né? A gente quer fazer com que as pessoas conheçam a nossa marca, o nosso produto, enfim. E quando a gente está falando sobre conhecimento de alguma coisa, a gente não está falando sobre uma etapa onde o cara está pronto já para comprar, né? A gente tem que respeitar essas etapas do funil. Então, estou falando de uma campanha de awareness, eu não vou cobrar daquela campanha conversão final. O que eu vou cobrar daquela campanha é o quanto que aquela campanha me trouxe de novos usuários, me trouxe de pessoas ali navegando no meu site, navegando no meu aplicativo, que, né, independente do produto que está sendo utilizado. E a gente tem que entender que esse tipo de campanha é para a gente, de fato, atrair mais pessoas, para que posteriormente a gente possa trabalhar essa pessoa ao longo das outras etapas do funil. Como que a gente vai trabalhar a consideração e a conversão se a gente não faz as pessoas conhecerem, né? Então, quando a gente está falando sobre awareness, é errado a gente considerar conversão final como uma métrica de análise. O que a gente tem que analisar são métricas, né, que vão auxiliar a gente a entender se de fato a gente está gerando mais conhecimento com relação à nossa marca, produto e serviço. Quando a gente está falando, então, sobre a parte de consideração, né, aí já é uma parte um pouco mais complexa na hora da gente mensurar. Porque quando a gente está falando sobre consideração, a gente pode estar falando tanto de
trazer um cara que já conhece e ver se ali ele já converte com a gente, ou a gente pode também trabalhar o cara para trazer ele de volta para o nosso produto ou serviço, para que ele entenda um pouco melhor e ele comece a pensar em consumir com a gente, né? Então, era um sentido de eu preciso fazer uma campanha que eu vou atrair aquela pessoa ali para o meu site. Ela pode não necessariamente estar pronta para comprar ainda, mas ela já está a um passo mais à frente do que estava quando ela conheceu a gente. É nesse momento que a gente precisa fazer com que a gente precisa bombardear o cara das informações que a gente tem que ter ali. Então, por exemplo, vamos supor, quando a gente está falando sobre CRM, né? Já falando sobre e-mail marketing, a pessoa que já conhece o nosso produto ou serviço, né? Ela já está ali na nossa base. Uma coisa que a gente pode fazer é enviar e-mails para fazer com que ela conheça mais. Então, se a gente está falando, por exemplo, sobre um curso, né? A pessoa entra, conhece o nosso curso, e curso é uma tomada de decisão demorada, né? A pessoa ela pensa, será que vale a pena eu investir meu dinheiro nesse curso, ou será que vale a pena eu investir em outro curso? Então, eu preciso mostrar para aquele cara que vale a pena investir comigo. Então, eu vou enviar e-mails explicando sobre o meu curso, as vantagens, se a pessoa, enfim, num exemplo muito básico, gera certificado, não gera, de quantas horas, enfim, para que aquilo pode ser válido para você. Então, ali na etapa da consideração, a gente tem que fazer com que as pessoas, de fato, comecem a considerar comprar com a gente. E aí a gente tem, por fim, a parte da conversão, que aí, de fato, é o cara que já está pronto ali, né? A gente considera uma pessoa pronta quando ela já tem ali entendimento bastante sobre o nosso produto ou serviço e a gente consegue trazer aquela pessoa de volta, né? Então, a gente consegue trazer aquela pessoa de volta no sentido de eu vou fazer com que essa pessoa ela converta comigo. Então, uma ação boa, por exemplo, no exemplo ainda de curso, sei lá, compre um curso leve dois, né? Um exemplo muito básico só para a gente entender. Mas a gente fazer isso vai impulsionar o cara na tomada de decisão dele. Ele vai pensar, putz, vale a pena eu comprar esse curso porque eu vou acabar ganhando outro e para minha experiência profissional vai ser uma coisa mais avançada. Então, na etapa ali da conversão, é o cara que já está pronto para converter e aí sim a gente vai entender como a gente analisa essa campanha de conversão final, né? Pelo, de fato, quanto que ele trouxe para a gente, quanto que ele trouxe num sentido de conversão no número absoluto, né? 10 conversões, 20 conversões, e o quanto que ele também gerou para a gente de receita. Mas é importante a gente ter claro que também não é interessante para a gente investir R$ 100 numa campanha e ele só trazer 50 de receita para a gente, né? Ou trazer duas conversões, se a gente está vendo pelo conversão de venda, né? Ou então conversão de lead, por exemplo, né? Que são duas coisas diferentes. Mas quando a gente está falando sobre analisar a conversão final, a gente também tem que ter em mente qual que foi o investimento que a gente teve ali. Ele pode ter trazido para a gente uma conversão legal, mas beleza. Se eu investir muito mais do que eu trouxe de retorno, claramente tem alguma coisa aí que eu preciso modificar, porque o custo, né, a conta no final não vai fechar, não vai bater. Né? E a gente já anteriormente falou sobre a awareness, que a gente ali vai gastar um dinheiro para trazer as pessoas para conhecerem a nossa marca e elas não necessariamente vão converter naquele momento. Então, aquele momento é o momento da gente, de fato, investir sem esperar um retorno ali naquela campanha de awareness. A gente vai esperar um retorno nas próximas etapas do funil. Perfeito. A respeito de uma consultoria em Google Analytics, explique sobre a implementação e configuração da ferramenta até a análise de conversão, otimização de custos e investimentos. Tá, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é o Google Analytics. Né? Google Analytics é uma ferramenta de marketing. Parece que não, mas é uma ferramenta de marketing. Por quê? Porque é uma ferramenta que ajuda a gente a entender o comportamento do usuário. O comportamento do usuário é marketing, né? E a gente consegue também entender, por exemplo, dentro do comportamento desse cara, quais foram os principais canais que atraíram a pessoa ali para o nosso site, para o nosso aplicativo, enfim. Quando a gente está falando sobre canais, são as diversas
as diversas formas como a gente consegue atrair gente, como, por exemplo, o Google Ads, como, por exemplo, o Facebook Ads, né? Então, os nossos canais são as formas por onde as pessoas chegam até a gente. Então, no Google Ads, ele vai reunir todo tipo de informação que tem relação com o comportamento do usuário. Desde o momento que ele entra no nosso produto ou serviço, até o momento que ele navega ali, então, quais páginas, qual página por onde ele entrou, quais páginas ele navegou, o que ele fez dentro daquelas páginas, onde ele clicou, do clique que ele fez, deu certo, não deu certo, de fato ele chegou onde ele queria, e isso tudo a gente precisa ler através dos dados. Só que antes da gente também entender como que esses dados chegam no Google Analytics, a gente precisa entender uma outra ferramenta do Google, que é o Google Tag Manager. O Google Tag Manager, eu costumo fazer uma analogia que ele é tipo uma caixinha. Então, quando a gente está falando sobre marketing, a gente precisa instalar diversas coisas para que aqueles dados cheguem corretamente. Então, por exemplo, como que o Facebook ele consegue, quando a gente vê determinado produto na internet, como que o Facebook ele consegue depois entender que eu vi aquele produto e ele precisa falar comigo de novo para que eu considere aquela conversão? É através de um negocinho chamado pixel. Só que esse pixel ele não aparece do nada. Esse pixel ele é gerado dentro da nossa ferramenta do Facebook, da nossa ferramenta de anúncios. É exclusivo para cada conta, né? Cada conta vai ter o seu próprio pixel e ele vai ser o responsável por captar comportamento dos usuários para que posteriormente a gente possa fazer campanhas influenciando ele. Então, o Google Tag Manager ele funciona como uma caixinha que vai ter todas as tags, né? O pixel é uma tag que a gente precisa para que a gente possa influenciar o comportamento daquele usuário. Então, por exemplo, o Google Analytics, como eu disse, é uma ferramenta de marketing. O Google Tag Manager ele serve para a gente implementar ferramentas de marketing. Por exemplo, o Google Analytics eu vou instalar através do meu Google Tag Manager, pixel do Facebook vai ser através do Google Tag Manager, a tag de conversão do Google Ads, por exemplo, eu vou instalar através do Google Tag Manager. Então, quando a gente está falando sobre Google Analytics, né, quando a gente está falando sobre configuração de ferramenta, a gente tem que entender que os dados não aparecem na ferramenta aleatoriamente. A gente precisa instalar aquela ferramenta e fazer a configuração necessária. E isso a gente consegue hoje em dia fazer de uma forma fácil através do Google Tag Manager. Antes da solução do Google Tag Manager, como que a gente fazia isso? A gente fazia isso direto no código. Então, quando a gente está falando sobre uma ferramenta de marketing, né, o profissional de marketing entende-se que ele não tem um conhecimento prévio de programação. Então, o Google Tag Manager ele é uma solução justamente para essa galera de marketing conseguir fazer essas configurações um pouco mais avançadas de uma forma mais simples e fácil. É uma ferramenta intuitiva. Então, uma vez que eu consigo setar tudo no meu Google Tag Manager, eu vou receber os meus dados corretamente no meu Google Analytics. E a importância da gente ter a instalação e a configuração feitas da forma correta é porque somente através da instalação e da configuração correta que os nossos dados vão chegar corretamente na ferramenta. A importância da gente ter os nossos dados corretos é que a gente vai tomar decisões baseadas naqueles dados que a ferramenta está mostrando. Se a gente fez alguma coisa errada no processo de configuração e instalação, os dados que vão chegar até ela vão estar errados. No momento que a gente for analisar aqueles dados e tomar decisão baseada neles, as nossas decisões vão estar erradas. Então, por exemplo, se eu configuro a tag de conversão do Google Ads de forma errada, ele pode estar captando mais conversão do que ele de fato está trazendo para a gente. E aí eu posso estar pensando que aquela campanha está sendo um sucesso, só que na verdade não está sendo. Quando a gente parar para analisar de fato o nosso faturamento, né, que aí já o nosso faturamento já não tem nada a ver com o Google Analytics, o Google Tag Manager, nada disso, tem a ver com a nossa ferramenta de e-commerce, por exemplo, né, no caso de e-commerce, não vai bater. E aí a gente vai ficar, putz, mas por que não está batendo? E aí, posteriormente, depois vai descobrir que aquelas conversões foram setadas erradas, a configuração foi feita errada, logo eu tomei decisão errada, e aí eu posso ter investido muito mais do que eu previa investir naquela campanha, porque ela estava me trazendo conversão, e, na verdade, o dado que eu li foi errado. Eu tomei decisão baseada em dados errados, acabei tomando uma decisão errada, o que pode refletir depois no meu
num retorno de investimento, por exemplo, que eu vou ter. Eu posso ter um retorno menor do que eu achava que eu teria. E isso pode acabar confundindo a finança, não só da equipe de marketing, como da equipe toda, do geral, da empresa toda, né? Então, a importância da gente ter tudo certo, a configuração toda certa, é para que a gente tome decisões baseadas em dados corretos. Decisões baseadas em dados errados podem acarretar em custos, de fato, podem acarretar em custos de dinheiro, né? Que pode ser prejudicial para a gente. Então, é uma coisa que a gente precisa ter cuidado e a gente precisa ficar de olho. Tá bom, Marina, eu gostaria de agradecer a sua participação na nossa entrevista, tudo bem? Muito Eu que obrigada agradeço. pelo momento. Então é isso. Espero que a gente possa se encontrar aí mais pra frente, tiver eventos, palestras, tá? Foi ótimo poder assim, interagir com você. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer coisa podem entrar em contato. Estou sempre à disposição para ajudar. Então, fiquem super à vontade. Foi um prazer de verdade. E é isso. Até a próxima. Até, Marina. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, sucesso. Tchau, tchau.